Mais uma vez o Dois Pontos Podcast, ao lado do meu amigo Sérgio aqui, né? Estamos aqui para apresentar a vocês uma pessoa que vai falar muito de empreendedorismo, não é, Sérgio? Com certeza. É o famoso Cláudio do Sebrae. Isso é ele, grande Cláudio. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Valeu. Eu tô numa expectativa muito grande, viu? Porque, como você falou, né? São 35 anos de história, né? São 35. Rapaz, eu sempre brinco assim. A minha idade, né? Em 1992, outro dia uma pessoa perguntou quanto tempo de Sebrae? Eu falei, em 92 você tava fazendo o quê? Aí outro dia um empresário falou, rapaz, em 92 eu não tinha nem sido concebido ainda. Eu falei, eu já estava na Avenida Rio Branco, com um panfletozinho de papel, distribuindo, olha, vai ter um curso de técnica de venda, viu? Olha aí, atendimento ao cliente, por aí vai. Mas a gente falou carinhosamente que é conhecido como Cláudio do Sebrae, mas assim, você é a cara do Sebrae, gente. O pessoal fala muito isso, né? Você já teve grandes gestores no Sebrae, já se passaram lá, seu Evandro, né, também, as pessoas, mas você ainda continua sendo a principal rosto do Sebrae. Isso é muita dedicação, não é não, Cláudio? No que pese que a marca do Sebrae é uma marca muito valorizada, né? Tá entre as 10 marcas do Brasil em termos de orientação empresarial, mas a gente não deixa de criar essa sintonia, né? Com o local que a gente trabalha com a instituição, né? Então, realmente, se você chegar assim, Cláudio Sebrae, eu falo, sei quem é demais, né? Criou meu MEI, meu microempreendedor individual, foi lá fazer aquela palestra do MEI, tava um dia cuidando das flores de Maracás, e por aí vai. Então, podemos dizer que Cláudio tem duas identidades, né? É uma Cláudio do Sebrae e outra Cláudio Machado. A mais conhecida é Cláudio do Sebrae, né? É verdade. A identidade, o RG, Cláudio Machado, fica em segundo plano. Isso é bom, porque quando a pessoa não busca, na verdade, você adquire essa identidade é porque realmente você fez e faz um bom trabalho. Se identificou com aquilo. Se identificou, né? Agora falei em identificar e RG. Você falou aí. Você é daqui mesmo, Cláudio? De Jiquié? Sou filho de Jiquié, né? Filho de José Gomes Machado, mas também era conhecido como Juca Machado. O pioneiro, o empresário que colocou a primeira casa de produtos agropecuários em Jiquié. Isso é uma honra muito grande. A Casa do Fazendeiro, na década de 50, de 60. Ficou até quando? Ainda tô A Casa do Fazendeiro fechou em 1979. Então, assim, meu pai foi pioneiro. Então, vem dessa família, né? Minha mãe é filha de Piauí, mas também daqui. A família, meu pai é tio de muitas pessoas conhecidas daqui. Minha avó teve 9 filhos, 7 mulheres e 2 homens, né? Casa das 7 mulheres. Exatamente, né? E, infelizmente, né? Só tem uma filha viva hoje, que reside em Maceió, né? Em Alagoas, a tia Zenaide, e o restante já foi descansar, né? E como foi que você entrou no Sebrae? Rapaz, é uma história legal. Você quer que eu conte? Claro, com certeza. Rapaz, você inspira. Eu vinha para Jiquié para trabalhar como subgerente do antigo Banco Econômico. Eu trabalhava num banco em Salvador, fui terminar o segundo grau, aquela época era muito comum, início da década de 80, os pais levaram os filhos para terminar o segundo grau em Salvador. E eu fiz o antigo Alfred Nobel, né? E aí, terminou, eu fui tentar fazer o vestibular, fiz o vestibular e estava estudando na Universidade Católica. E arrumei um emprego. Como a universidade era à noite, arrumei um emprego no banco. O Banco América do Sul, era um banco de japoneses. E depois se transformou no Sudamérica, enfim. Era um banco que tinha 70 funcionários na agência 076 na Avenida Estados Unidos, Salvador. E desses 72 funcionários, 50 eram japoneses. Ou Nisei, Sansei, né? Então foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Porque trabalhar com japonês, gente, era demais. Eu me lembro que os piqueniques de final de semana que os japoneses faziam era lá em Mata de São João. Pegou muito sushi? Ah, meu Deus do céu. Era bom demais. E aí, eu resolvi voltar para Jiquié. E quando eu vim voltar para Jiquié, eu fiquei sabendo que tinha uma seleção de trainee naquela época, né? De gerente júnior do Banco Econômico. Eu me lembro que a sede ficava ali em Ondina, gente, imagina. Tinha que fazer esse teste, eu fiz e passei. E solicitei que fosse designado para trabalhar em Jequié, que era a minha cidade natal, retornando para ficar em Jequié. Veio toda a documentação. Quando eu cheguei em Jequié, eu sou bom de data, viu, pessoal? Bom de data. Isso é bom, viu? Quando eu cheguei em Jequié, em 11 de junho de 1989, cheguei,
entreguei os documentos, ficou aquela coisa, olha, vamos lhe chamar. Tá esperando aí. Aí aguarda aí que vai chamar. Dentro de uns 3, 4 meses. Eu sei que nesse ínter aí vem o plano Collor. Quem lembra aí, Zélia Cardoso de Mello, trancou aí a poupança e trancou tudo e trancou os bancos também. E aí trancou junto minha admissão. E eu fiquei a ver navios, né? E realmente foi uma fase... 1 ano e 6 meses esperando melhorar a situação, eu tentar e não foi... Acabou que o banco foi vendido, né? Não sei se vocês lembram, o Banco Econômico foi vendido para outro banco e, enfim, eu não consegui acho que a gente realizar. Ficha para Sorri Barbosa. Exato, aquela agência. Eu passava ali e falava, olha, breve eu estou aí, viu? E realmente nunca fiquei. Mas eu acho que é questão de destino, viu, gente? Aí, uma certa feita, eu estava em uma farmácia de um amigo nosso, vocês conhecem ele, professor, doutor Olindo Baião, né? Eu estava na porta da farmácia, que naquela época tinha uma farmácia. E seu Evandro, nosso querido Evandro Lopes, né? Seu Evandro passou com um convite, entregou a lenda. Olha, está nascendo um novo órgão do Sistema S. Foi criado por decreto-lei presidencial, chama Sebrae com S, porque existia o Sebrae com C, que era o Centro Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que era literalmente um órgão vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio Federal. Não sabia disso, não. E aí, quando o Collor fez aquela reforma, ele desvinculou o Sebrae e não vinculou ao Sistema S. Nós não somos bem Sistema S. Nós somos criados através de um decreto de lei, né? Um projeto de um decreto de lei do presidente da República. A gente bebe, no bom sentido, da mesma fonte da folha de pagamento das empresas, que é repassado ao Ministério hoje das micro e pequenas empresas e repassado para o Sebrae. E aí nasceu o Sebrae em 1991. A inauguração foi em junho, se eu não me engano, aqui. E Jequié foi contemplado, gente, com uma agência regional. Na época, o Jequié foi contemplado, né, com essa agência e teve a incumbência, o senhor Evandro, de fundar a agência de Vitória da Conquista. Olha que legal, que hoje é nossa regional. Fundar a agência de Vitória da Conquista. Criado em Jequié. Primeiro foi criado uma regional em Jequié. E seu Evandro foi designado, juntamente com um colega que está até hoje na instituição, chama Livre Muniz, para fundar a agência de Vitória da Conquista. Né? E aí ele foi lá arrumar o local e tal, e foi designado um gerente também para lá. E foi criada que na época não era uma agência, era a Coordenação Regional de Vitória da Conquista. Desde que existiu a Coordenação Regional e Vitória da Conquista. E aí, na época, eu fui convidado para fazer um trabalho no Sebrae, né? Um trabalho de prestação de serviço, né? E na época eu me lembro bem que o Wilson Novaes falou assim, olha, Cláudio, me convidaram para fazer um trabalho aí, mas eu não tenho tempo, sou correspondente de jornal à tarde e tal. E tava eu e outro colega meu também que tinha vindo de Salvador. Ele falou, vamos lá. Aí chegou lá, o senhor Evandro, educadamente, que nos atendeu e falou, é um trabalho assim, uma espécie de bico, mas chama, mas assim, o valor é pequeno, é meio salário mínimo. Eu falei, não, aí meu colega falou, eu não vou pegar não. Aí eu falei, eu vou pegar. E eu peguei e eu trabalhei, né, um período, foi feito um contrato temporário. E eu me lembro como hoje, uma coisa muito legal, gente, foi quando o nosso amigo, o senhor Evandro, falou assim, eu cumpri meu pequeno contrato e fui para casa, né, e na época eu falei, agora vamos começar do zero de novo, porque eu gostei muito. O sistema Sebrae estava iniciando naquela época, tudo era muito novo, estava se construindo a ideia no Brasil. E o senhor Evandro me chamou de volta um dia, depois de uns 6 meses que eu tinha terminado o serviço. Ele falou assim, Cláudio, surgiu a oportunidade de a gente fazer um contrato com você. Olha que legal. Eu falei, que contrato é? Tá surgindo uma nova forma de trabalho. Eu falei, o que é? Chama-se terceirização. Que hoje é pejotização, né? Que é muito comum aí, muita gente aí pejotizado aí, né? E aí eu falei assim, bom, e o que é que eu preciso para fazer? Ele falou, você tem que criar uma empresa. Aí eu falei, tem que ser como uma firma individual ou limitada? Ele não pode ser uma firma individual. E eu, como eu tinha aprendido no período que eu fiquei lá prestando serviço a construir empresa, eu fui lá construir minha empresa, chamava RC Consultoria e Planejamento. O nome da empresa é Cláudio Oliveira Machado, uma firma individual. Que depois teve que mudar para uma limitada, porque eles diziam que poderia criar vínculo. Então, não tinha ainda uma regulamentação da terceirização, entendeu, gente? Como existe hoje, lei que protege quem é terceirizado, a empresa que, de repente, contrata
uma empresa contrata uma empresa para prestar serviço, se ela não cumprir com as obrigações com a pessoa, ela... Responsável solidário é o que... exato. Não existia tudo isso. Estava tudo sendo criado. E aí, eu aceitei. E o engraçado... Desafiozão, viu? E o engraçado foi assim, que quando eu saí, né, de meio salário mínimo, e o seu Evandro falou, olha, vamos ver aqui. Eu falei, como é que eu vou ganhar, seu Evandro? Aí ele falou assim... Aí eu me lembro que eu, rapaz, já estava meio desiludido, triste naquela época, já tá querendo voltar para Salvador para recomeçar minha carreira. Aí o seu Evandro anotou assim no papel, assim, o valor. Sim, conversando com alguém em Salvador, no telefone, que não tinha WhatsApp, né? Aí anotou assim, como se fosse hoje. O valor equivalente a 6 salários mínimos. Aí eu fiz, de meio... Aí eu olhei assim, aí eu parei assim, ele fez... Aí eu olhei, já apareceu na minha mente comprar um videocassete. No Tio Correia. Eu falei, rapaz, meu videocassete. Foi verdade, gente. E assim, eu falo isso com muito orgulho, sabe? E eu peguei, ele falou, olha, vamos fazer um contrato aqui de 6 meses renovável, mas você vai receber X valor por hora trabalhada, e que dava mais ou menos esse valor aí, então de 4,7 a 5,8 salários mínimos. Lógico que eu tinha que descontar ali o tributo de empresa normal, né? Mas valia muito a pena. Mas o quê? Eu saí dali já fazendo festa. Cheguei, né, pra minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Eu falei, olha, eu vou ali. Ela falou, fazer o quê? Comprar um videocassete. Porque agora casa. E aí comprei, e assim começou a história da gente. Aí foram 5 anos prestando serviço. E aí eu tive a honra de ter outros colegas que hoje são pessoas proeminentes na casa, Isaíoto Reis, que também teve uma empresa terceirizada, Roger Viana, que hoje é assessor do Conselho Deliberativo do Sebrae, filho de Jiquié também. E quando foi um determinado tempo, depois de 5 anos, entrou um presidente do Conselho Deliberativo, que a cada 4 anos o Sebrae ele tem um presidente do Conselho Deliberativo, que é representado pela Federação da Agricultura do Estado, Federação a FIEB, Federação da Indústria da Bahia, ou FEComércio, né? Uma dessas 3 entidades sempre assume o Conselho Deliberativo do Sebrae, que não é a diretoria executiva. Aí, um conselheiro desse, que era da FAEB, me lembro como hoje, ele falou assim, olha, tem muito terceirizado na casa. Hoje a casa tem mais de 90. E, por incrível que pareça, para minha sorte, eram bons terceirizados. E quando fizeram um levantamento de auditoria, descobriram que, todo respeito aos demais, mas que 60% do que se produzia, ou 70% na casa a nível de Bahia, vinha dos terceirizados. Aí tem que fazer uma seleção interna para esse pessoal. Como na época ainda o Tribunal de Contas não tinha feito a obrigatoriedade do Sebrae, fazer a seleção pública, né, como tem hoje, organizar a forma de admissão. É uma coisa que nós funcionários do Sebrae, nos sentimos assim, muito felizes. Hoje, para você entrar no Sebrae, você entra via edital de seleção pública, você faz prova da CESP, da UNB, que é uma forma de você dar seriedade à admissão de pessoas no Sebrae hoje. Mas naquela época fizeram uma seleção interna com esses 95 para ficar 35 e eu fiquei. E aí, em 4 de julho de 1997, eu estava abrindo com o seu Evandro a agência do Sebrae em Piauí, que era uma regional, tinha uma agência em Piauí, que era um ponto de atendimento. E eu tive a honra de receber notícia que a partir de 4 de julho de 97 eu era efetivado funcionário do Sebrae com a matrícula 546. E hoje nós já estamos na matrícula 1164. E assim, foi uma coisa que eu tenho uma honra muito grande, porque me deu foi um desafio muito grande, como o Fábio falou aí, mas também me proporcionou ter um leque de conhecimentos, né? A gente conviver com pessoas, se relacionar com vários segmentos. Uma hora a gente trabalhando com pequenos empresários, outra hora a gente trabalhando com produtor rural, vivenciar momentos históricos. Puxa, eu tive o prazer de ver aqui em Jiquié o primeiro Sebrae Ideal, Instituto de Desenvolvimento de Administradores e Líderes, com empresários aqui renomados de Jiquié participando aqui, o pessoal participando desse Sebrae Ideal, que era um programa fantástico, né? E de várias fases que o Sebrae passou. Tive também a oportunidade de trabalhar em vários segmentos e foi um crescimento para minha pessoa. Foi um crescimento mútuo, de certa forma, né? Porque você também contribuiu muito para o Sebrae e o Sebrae também contribuiu muito para você. Te deu sempre esse espaço, né? Para você poder... Você sempre teve livre-arbítrio, né? E agora, no dia 4 de julho de 2027, se Deus permitir, a gente está fazendo 30 anos como funcionário. Mas se a gente contar a época que eu fui terceirizado,
né? São 36 anos, né? Amizade. 36 anos, né? Então, é sério? Pois é. Aí, assim, é uma Vai vida. acreditando. Eu sempre falo assim, gente, é uma vida, né? Eu falo com meus filhos, é uma vida dedicada a uma missão, que é essa missão de protagonizar o empreendedorismo, protagonizar o desenvolvimento. E eu acho que nesse mundo tecnológico que nós estamos, eu ainda sou da era do relacionamento. Lógico que a gente é uma tendência, né? Um mundo digital, mas eu acredito muito ainda na experiência e no relacionamento. Ô, Cláudio, a gente via sempre que eu trabalhei numa rede de mercado aqui no supermercado no Cardoso, né? E Márcio veio com muitas ideias inovadoras. Ele implantou lá no Cardoso algo que não tinha aqui na região, através de consultorias que ele também fazia lá em Salvador. E isso foi desconstruído, o cliente sempre tem razão. Né? O cliente sempre tem razão. A gente viu que o cliente sempre tem razão. Aí, isso aí foi desconstruído. Acho que o novo marketing, o novo estudo de mercado, não é que ele deixou de ter razão, mas hoje há um contra-argumento para poder se construir algo que ligue você ao cliente, não desfazendo do que ele há. Não vamos tirar a razão dele, mas vamos mostrar um outro caminho. Antigamente todo mundo tinha que ficar calado. O cliente, você tinha que ficar calado. Não fale nada com o cliente para que ele não se aborreça. Hoje em dia o funcionário já é treinado para que ele possa dialogar e não discutir, né? E eu acho que isso é um caminho de mercado. Daquela época para cá mudou muita coisa no atendimento. Vamos dizer assim, naquele que está na linha de frente, no chão de fábrica ali, na linha de frente do atendente daquela época que era instruído para um tipo de cliente, o que tem hoje de mercado, vamos dizer assim, as exigências hoje de quem quer ser atendido. Eu vejo muita gente dizer, tal mercado é melhor do que o de Jiquié, o de Jiquié é melhor do que tal lugar. Eles sempre comparam cidades menores com maiores, isso é normal. O cliente que ele é viajado, vamos dizer assim, que ele tem a oportunidade de comprar em Conquista, em Piauí, então ele vai sempre comparar as praças. Mas a gente sabe que existe um perfil de atendimento que o Sebrae ele indica, ele faz consultoria. Qual o tipo qual o perfil de atendente que o Sebrae hoje indica para os comerciantes, principalmente? Olha, Fábio, com certeza. Mudou muito e nesse mundo digital hoje, eu estive num evento da Fundação Getúlio Vargas sobre qual seria o mindset. Eu não gosto muito dessa coisa americanizada, mas nem estou usando muito. Qual seria o comportamento hoje do vendedor? Fazer com que a venda seja uma experiência. Você faça com que o seu cliente viva uma experiência. Porque se ele não fizer isso, ele com certeza ele vai perder para o digital. Então eu brinco sempre assim. Eu estive em São Paulo semana passada e eu cheguei numa loja da rede Riachuelo e eu achei muito legal, porque tinha um vendedor lá. Olha, aproveita o senhor aqui, ó. Tô vendo aqui que essa blusa aqui, e as colegas estavam assim tímidas. E ele, né, mantendo um relacionamento com quem estava chegando. E eu falei com ele, você tá certo. Aí as colegas ficaram um pouco tímidas. Mas ele não tá muito assim, falando demais não. Eu falei, não, ele tá certo. Porque se ele tornar essa venda uma venda fria, ele perde pra internet. Verdade. Porque ele perde pra internet. Então, eu acredito muito que a postura do vendedor hoje tem que ser, além de ser uma postura de diálogo, como você falou com o cliente, tem que ser uma postura de ter conhecimento daquilo que está vendendo. O que gera a experiência aí. Eu tenho falado com vários empresários que trabalham com determinados segmentos aqui. Por exemplo, eu vou comprar um aspersor, né, para fazer uma irrigação. Você tem um aspersor aí setorizado, que pode trabalhar com 360, 180... Bom, não sei, tem esse aqui, aí te mostra umas pessoas que... Não, eu acho interessante. Esse vendedor que está nessa linha fala, não, o senhor está falando daquelas pessoas que tem esse benefício e tal, que tem uma vazão de tantos litros de água por hora, ele serve que o senhor regula ele aqui, ele tem a vantagem disso. Ou seja, mostrar o cliente, ter conhecimento daquele produto que ele está vendendo. Não dá razão para tudo que ele exatamente. E aí essa razão está justamente no contrapor. Muitas vezes você chega lá o cliente chega muitas vezes com a ideia concebida errada, né? Olha, eu vim comprar aqui porque me falaram. Não. Aí, se ele não vai ter condições de se contrapor ao cliente se ele tiver conhecimento, né? Se ele tiver conhecimento daquilo que ele está vendendo. Sim. Né? Para fazer esse contraponto, como você falou, não discutir, mas para mostrar ao potencial comprador que talvez a proposta de valor que ele imaginava para aquele produto não é aquela. Que o produto que ele está vendendo tem uma determinada qualidade, mas tem outros que podem dar um melhor custo-benefício, entendeu? E passa então, mudou muito isso também, né? Com certeza. Porque venda por venda eu posso comprar em qualquer lugar, como você mesmo falou. Mas quando o vendedor consegue te dar segurança sobre aquele produto, te mostra as vantagens
E você acaba tendo uma experiência, como você falou. E isso é o diferencial hoje de mercado. Porque tá tudo hoje digitalizado. Hoje você chega, pra você ter ideia, tem um empresário aqui, vários empresários, eu trabalhei, antes de assumir esse projeto do Cacau, eu assumi o projeto Comércio Digital. Tive a oportunidade de fazer algumas ações aqui, né, implantar um programa chamado Renova Varejo, que era um programa baseado em quê? Em 8 pilares, em 8 pontos, que dentro desse ponto tinha digitalização, 4 pontos principais, fundamentais hoje para o desenvolvimento da empresa, que é a digitalização, logística, precificação e relacionamento. Então, assim, precificação, porque se você não precificar, esse pessoal que está aí precificando aí com custo menor, às vezes o empresário fala, porque ele não paga, não importa, mas é a realidade. Ele vai precificar lá e vai botar uma margem de lucro menor, uma markup dele talvez seja mais enxuta, e ele vai chegar a botar o produto dele aqui com preço mais competitivo. Segundo, digitalização, porque essa é uma tendência, né? Você digitalizar tudo, ter tudo digitalizado. E outra coisa, logística, né? Fundamental. Como é que você consegue fazer com que um produto que você compra... Outro dia meu filho comprou uma bicicleta, eu achei interessante, comprou na quinta-feira, quando foi no sábado, estava na porta lá de casa. Eu falei, veio de onde, Gustavo? Ele falou, veio de Vitória, Espírito Santo. É porque, na verdade, o Mercado Livre, né? O Marketplace, eles trabalham com uma logística de distribuição, né? Distribuída, onde ele já tem, de acordo com a curva ABC dele, qual o estoque mínimo de um produto que roda, para ele fazer o full. Entendeu? Então, muitas vezes ele tem ali uma quantidade daquele produto, mesmo que ele não esteja vendendo agora, mas ele já tem, porque ele sabe que vai rodar. E aí a bicicleta não estava, quando eu falei não estava de Vitória, onde estava. Estava no estoque de Conquista. Isso, exatamente. Entendeu? Então aí dá essa velocidade, entendeu? Mas para que isso seja uma realidade, essa logística tem que funcionar, né? Essa curva ABC tem que existir, né? E essa entrega rápida também gera uma experiência. A pessoa fica impressionada. Exatamente, com certeza. Eu sempre falo assim, nós estamos chegando numa era que, mais do que nunca, é a era do conhecimento. É uma era do conhecimento. É uma era onde as pessoas têm que deixar suas resistências, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o conhecimento na área agrícola, da agricultura. E, assim, as pessoas têm que quebrar esse paradigma que tem, muitas vezes, de si mesmo, para se abrir para esse conhecimento. Né? Mas eu não tenho mais... Eu tô cansado, então delega isso para seu filho. Isso, né? Foi exatamente isso que aconteceu com o Cardoso na época, né? E tinha aquele estudo de mercado, nunca discuto com o cliente. Se ele chegar e falar que se esse leite aqui é ruim, eu não quero, sempre tem razão, não né? Discuta com ele, não mostre nem outra marca. Ele tem que sair de lá com aquela razão dele. Hoje não. Tem esse leite que é mais caro, mais custo-benefício aqui vai te atender. E o cliente quer ter essa experiência no mercado. Hoje ele procura um atendimento, TV procura ali e tal. E aí você vê pessoas que já dialogam, não discutem. Já essa ideia de discutir com o mercado, ou discutir com o cliente, então foi desconstruída, que hoje é dialogar, né? Outro ponto importante aqui que a gente queria falar aqui. Mudou-se muito. Antes a gente via o fornecedor vender para a pessoa, para o lojista vender para o consumidor final. E quem tinha esse telefone aqui, esse contato aqui, guardava 7 chaves. E esse aqui dava exclusividade para vender só quem comprava em atacado. Então, hoje a gente vê aqui, ele saiu daqui e foi vender para o consumidor final, atravessou aquela barreira, atravessou esse muro aqui e está dificultando a venda dos menores. Isso aí a gente vê aqui em Jequié, né? Você vê, os estrangeiros estão diretamente vendendo aqui a atacado. E quem comprava atacado ficou a ver navios. Então, tiveram que diminuir a margem de preço, a margem de lucro. E vamos ver até onde que isso vai dar, porque não tem como competir de jeito nenhum. É a evolução do mercado. É a evolução do mercado, né? Exatamente. Então a gente quando viu isso aí, fora, não vou nem falar de internet, porque eu já vou... Mas falando aqui, isso que é que tá acontecendo? No Brás, antes você só poderia entrar no fornecedor se você fosse comprar X. Então o pessoal saía daqui de cima, com a mercadoria atacada e vendia aqui na pista. Hoje o pessoal daqui já vai pra pista vender, ou então já na própria galeria. O que é que o senhor tem a dizer assim? Isso é evolução de mercado, isso é deslealdade, isso é uma tendência... Isso é uma tendência. É uma tendência, né? É uma tendência. Eu não tenho dúvida nenhuma. E esse processo ainda vai se acelerar mais ainda com as ferramentas digitais, né? Que tirou totalmente, já vai direto já, né? Hoje já, pra você ter ideia, hoje a própria indústria já coloca o produto dela no varejo, direto. Lojas hoje não sei se vocês percebem em alguns marketplaces,
tem lojas oficiais de determinadas marcas. Sim. E às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, eu tô vendendo aqui com exclusividade, mas o cara tá vendendo lá. Tá no marketplace aí. E a própria indústria. A própria indústria. né? Juntando esse assunto com o supermercado que você falou, hoje os grandes supermercados, eles têm as próprias marcas daquele de vários nichos. O G Barbosa mesmo, ele tem vários produtos dele. Exatamente. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, na última Feira Internacional do Comércio. O Fred Alecrim esteve aqui, um grande consultor, e ele vai nessa feira para falar das tendências mundiais que estão acontecendo. Né? Então, as pessoas estão também com o hábito agora de comprar pela internet e pegar na loja. Já existe muito isso também, já é um novo modelo de negócio também. A pessoa compra na loja, né? Compra lá em casa e vai na loja, já está preparado lá, como se fosse um drive-thru da vida, né? Você já chega ali e já pega. Mas só que isso é uma tendência também, comércio hoje. Então as tendências estão surgindo, as coisas estão. A velocidade das mudanças estão sendo muito rápidas. Né? Eu acredito que as pessoas têm que estarem atentas para isso aí, porque com certeza quem não acompanhar esse modelo vai ter dificuldade. Ô Cláudio, a gente juntando tudo que foi discutido aqui até agora, conversado até agora, colocando aqui um balaio, e vamos resumir o seguinte: qual o maior desafio de se empreender hoje aqui na Bahia? No estado da Bahia? Sim. Olha, empreender, você sabe, o que é empreendedorismo? Tem várias leituras, né? Empreender é você pegar o que você faz bem e transformar em negócio. Empreender é você empreender na sua capacidade cognitiva de desenvolver algo também, seja no estudo, na vida profissional. Existem várias formas de empreender, né? No estado da Bahia, é assim, não diferente de outros estados também, eu acredito que muitas vezes a carga tributária, por exemplo, um dos produtos que os pequenos empresários reclamam muito, e realmente a carga tributária, o Brasil tem uma carga tributária pesada, né? A gente precisa melhorar essa carga tributária. A burocracia tem melhorado muito. Por exemplo, um dos programas que eu sou um admirador, eu fiz parte, inclusive, de um grupo de analistas que elaborou a primeira cartilha desse programa na Bahia, que foi o microempreendedor individual, o MEI. Então, quando eles querem, eles facilitam. Repare só. Você é um MEI. Para abrir um MEI hoje, você pode abrir, desde que você vá num site oficial, e até sites outros que lhe facilitam, mas lhe cobram uma taxa. Então, eu recomendo que no site você acessa através do gov.br, vai lá, registra seu MEI, não precisa de lugar nenhum. Escolhe lá seu KNAI, tudo bem. Da mesma hora você tem seu CNPJ, se você for dar segmento do comércio, você tem sua inscrição estadual, e você vai ter aquele limite de comercialização de R$86 mil por ano, né? Que agora já está no Congresso, não sei se vocês sabem, parou agora para R$140 mil por ano. Não sei se vai aumentar a quantidade de empregados. Então isso vai, se acontecer, isso vai englobar um nicho muito grande de pequenos negócios. Essa forma realmente desburocratizou, porque desburocratizou e simplificou a carga tributária. Com certeza, porque se você analisar com a empresa hoje, que ela não fosse MEI, que ela fatura pequenininha, tô falando, ela venda 90, 120 mil reais, ela vai cair na faixa do Simples Nacional de 4% a 6% do faturamento. Então, se você multiplicar isso você colocar esse percentual em cima de um faturamento médio aí de 10, 12 mil reais, vai ser muito mais do que você paga hoje como MEI. Que você paga o que como MEI? Você paga, se for comércio, 5% do salário mínimo, então você fizer a conta em cima de 1.621, mais R$1 de CMS. A Cláudia, você paga só isso aí. Ah, mas se você comprar fora do estado, sim, aí você pode, a depender da alíquota, da diferença de alíquota, você vai antecipar essa alíquota, né, pagar para a mercadoria não ter problema no seu deslocamento para cá. Mas mesmo assim, o fato de você não pagar nenhum tributo federal já lhe dá uma respirada boa. É um programa assim que eu acho que facilitou. Aí a pergunta que eu faço para os poderes, né? Por que então não ter ampliado esse programa, né, para valores maiores, né, de abranger mais gente? Aí não sei, porque realmente isso talvez intimide um pouco, né? Mas assim, Sérgio, empreender tem muito a ver com uma coisa que você já fez, e é muito batida no Empretec,
São as CCS, capacidade de persuasão, capacidade de assumir risco, atitude. Né? Tem muitas pessoas que não têm apetite ao risco. Eu falo assim, Né? Os conservadores não têm apetite ao risco. Então, quem não tem apetite ao risco, ele vai sempre preferir acordar de manhã, olhar assim. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente está dando exemplo sem nomes. Uma certa feita eu conheci um gerente de banco aqui que era um grande parceiro do Sebrae. Como o Sebrae é um parceiro de todo mundo, eu sempre brinco. O Sebrae é parceiro de todas as instituições, de todos os órgãos. E eu conversando com ele sobre um projeto, se ele podia fazer uma parceria com o Sebrae com o Banco do Brasil, ele falou assim, Cláudio, bora. Aí na hora tinha um cliente do banco, eu não lembro, tem mais de 25 anos. Aí o cliente do banco chegou e falou, Fulano, eu vim aqui, rapaz, olha, esse aqui é meu filho, acabou de chegar agora aqui de Minas Gerais, veio aqui e formou em administração. Quando você puder, pediu licença, quem estava conversando, ele falou, se puder, você consegue alguma coisa. Aí ele saiu, aí o gerente do banco na época olhou assim e falou, engraçado, né? Imagine você tá tudo bem, procurando um trabalho com o filho. Então você, pelo que o cidadão, ele não falou valores, mas ele falou assim, pelo que esse cidadão tem aqui aplicado, aqui, naquela época era poupança, acho que daria para ele abrir um negócio para esse rapaz aí, né? Então, assim, as pessoas brincam. Se Bill Gates nascesse no Brasil, seria o quê? Concurseiro, né? Então, apesar de que o Brasil é um país fortíssimo no empreendedorismo, né? Fortíssimo no empreendedorismo, mas é o que você falou. Você tem que olhar essas características, né? De empreender. Saber que empreender não é fácil. Saber que empreender é trabalhar SDS, né? Só Deus sabe a hora que você começa e só Deus sabe a hora que você termina. Dedicar, entendeu como é que é? Ter todo esse processo, porque não realmente é um desafio muito grande, né? Capacidade de empreender não é para todos. Sempre eu ouço falar que o país nunca ajuda o pequeno e médio empresário. O micro, né? O micro e o médio empresário. Isso é só um folclore ou você arrisca dizer que realmente o país não ajuda com tanta burocracia, com tantas taxas, com tantos impostos? Eu lembro que teve não quero levantar sardinha aqui pro lado de ninguém, mas eu lembro que teve um governo passado que desburocratizou mais, ajudou o empreendedorismo a aumentar. O pequeno, médio, o vendedor de cachorro-quente, né? O cara que vende o camelô, entendeu? Ele incentivou a criar mais empresa. Mas depois teve um retrocesso aí. A lei mais revolucionária que teve voltada para esse camelô, foi a Lei Complementar 123, que foi a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Ela foi, na verdade, isso começou com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, lá em 1986, né? Mas virou lei mesmo, né? Virou a Lei Complementar 123, né? Ela foi, como é que eu poderia dizer assim? Ela foi promulgada no Congresso, né? Foi aprovada. E dentro dessa lei previa lá a criação de uma figura jurídica desburocratizada, sem imposto, que era o MEI. E aí, de quando essa lei foi, se eu não me engano, gente, ela foi aprovada, que eu não me lembro mais, se eu não me engano, foi em 2002. É só você botar isso aí, pesquisar, que eu não sou muito Lei Complementar 123, quando foi que ela foi aprovada, LC 123. Se eu não me engano, foi 2006, Sérgio. Lei Complementar 123 foi aprovada em 2006. Mas só veio surgir, você botar LC 123, quando foi a data. Ela só veio, na verdade, implementar alguns benefícios. 2006, tá vendo? Ela só veio implementar alguns benefícios dela em 2009. E quais eram os benefícios dela? Dentre elas, tem muitos benefícios de burocratização, né? Diminuição dos impostos, que está até hoje aí essa questão da reforma, que tem que ser analisada com critério, porque para uns é ganho, para outros é perca. Então, assim, ao meu ver, essa lei realmente foi uma lei excelente para o empreendedorismo, né? A Lei Complementar 123. Em 2009 foi criada a figura do MEI, microempreendedor individual. E na época tinha que se fazer o quê? Bater na porta do governo do estado, quer dizer, você aprova a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, aprova. Aí depois que aprovar, você ainda tinha que ir nos municípios, por causa Aí eu fiz muito esse trabalho aqui na região sudoeste. Bater na porta dos municípios para aprovar a Lei Geral Municipal. Porque você tinha que abdicar de receita, o município não pode abdicar de receita. Mas aí existe uma trava burocrática aí para conseguir gerar essa lei.
Não, na Aprovação da lei época... municipal. Aí na época, esse que tá falando com vocês aqui, rodou só 42 municípios aqui no Sudoeste. Nossa. Aprovamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ajudamos a aprovar em Jitaúna, Candiba, Jacaraci, Lafayette Coutinho, Ibirataia, Itagi, porque ia lá conversar com o prefeito. Prefeito, essa lei é importante. Agora, o que é que o prefeito precisava fazer? Na época, mandar essa lei para a Câmara e convencer os vereadores a aprovar. Exatamente. A gente teve na época uma consultoria da Jurisdata, era uma empresa de advogados. Meu papel era chegar na Câmara de Vereadores, dar uma boa noite, dizer, pessoal, vamos falar dos benefícios da lei geral da micro e pequena empresa e de vocês aprovarem essa lei aqui para criar o MEI, para dar legitimidade ao microempreendedor individual. Depois entrava o advogado, falando como é que a prefeitura fazia isso, se tinha algum impacto na prefeitura ou não. E, na verdade, eu não tive dificuldade com nenhuma prefeitura. Todos os prefeitos que eu fui na época, todos aprovavam. Claro que era um benefício, né? Você ia diminuir aquela coisa de, o prefeito principalmente, de chegar assim e dizer, olha, eu preciso pintar uma parede ali. Aí, quando o cara ia lá, pintava a parede, lá no distrito, aí depois tinha que pagar esse cidadão. E como é que paga essa pessoa física se a Receita Federal não aceitava? Aí esse cara fazia um recibo, chegava lá, o tesoureiro da prefeitura dizia, meu amigo, me arranca esse documento, eu só tenho um atestado de batistério, não tinha nem documento, era brincadeira. E aí, o prefeito pagava, porque o cara chegava dia de sábado lá na casa dele, né, tomando um goró e dizia, eu receber aquele muro que eu construí lá, não sei o que muitas vezes o prefeito colocava para prestigiar, para dar um trabalho à pessoa. E com a criação do MEI, não. A criação do MEI facilitou a vida do executivo municipal. Porque não quer nem saber. Porque agora, ele agora tem o quê? Ele tem uma notinha fiscal. Então você chega lá, ele emite a nota fiscal, a prefeitura paga ele e tá resolvido o problema. DCMO? Exatamente. E a Receita Federal também, né? Porque aí o que acontecia? Geralmente as prefeituras pagavam essa mão de obra de pessoa física e tinha que recolher o INSS e muitas vezes deixava menino, segundo os advogados, né, da Juridade, fazer a palestra, eu escutando ele dizia, meu amigo, isso aí vira uma bola de neve que virava uma dívida enorme das prefeituras com a Receita Federal. Então, assim, ajudou muito, Sérgio. Isso eu sempre costumo destacar. Qual era o tempo médio dessa tramitação até a aprovação da lei? Na época, Sim. Amigo, dependia muito da agilidade do prefeito e a Câmara. Em média, assim. A gente chegava no município em março, eu tô falando, gente, de 2009, 2010, né? Chegava em março, lá para agosto a gente recebia notícia. Olha, o projeto foi para a Câmara e foi aprovado. Tinha município não, que a gente chegava assim, um exemplo, em fevereiro de 2010, ia saber notícia em 2011, lá para março de 2011. Olha, o projeto foi para a Câmara e foi aprovado. Então, assim, mas a gente, em média, tinha muita celeridade dos municípios. Eu consegui, assim, apoiar e aprovar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 43 municípios na região sudoeste, que pertencente à nossa regional Vitória da Conquista, que hoje tem 85 municípios, é o maior regional do Sebrae. Então, assim, é o maior regional, enorme. E aí, o que aconteceu? Foi um trabalho realmente muito legal, porque isso gerou esse benefício, né, aos pequenos negócios. Então, eu destaco que essa foi uma lei. A gente teve também outras leis, assim, o fundo de aval criado pelo Sebrae, vocês conhecem? Muita gente não sabe. Não. O fundo de aval é um fundo que o Sebrae passa um aval para os bancos. Por exemplo, você vai pegar um empréstimo num banco, você necessita, muitas vezes o gerente fala, você tem que ter uma garantia de 1,30%. Se você pegar um bem de 100 mil, você tem que pegar um empréstimo de 100 mil, você tem que dar uma garantia de 130. Então o fundo de aval já avaliza metade dessa garantia. Aquele bem que seria de 130, muitas vezes quando você financia uma máquina acima de 4 toneladas, que o banco aceita um bem para alienar, talvez a garantia seja algo de 40 mil, 50 mil, já diminui para quem precisar de uma garantia disso. E aí, qual é a garantia? Qual é o bom disso? Porque facilita a questão da garantia para o pequeno empresário, e se ele não pagar, o banco também não tem prejuízo, que o Sebrae vai lá e custeia. Vocês lembram da pandemia? Pois é. Você lembra do Pronamp? O Sebrae estava por trás ali. O Sebrae era o fundo era o fundo de aval do Pronamp pelo Sebrae. Era o fundo de aval. Tanto que nós recebíamos depois o relatório de todas aquelas empresas que pegaram o Pronamp, pra gente ir lá, bater na porta e dizer, vem cá, a gente pode colaborar também com a gestão, com alguma coisa.
Porque, assim, não é só o crédito, né? Muitas vezes a pessoa pegava o crédito, era um momento delicado, todos nós sabemos disso, mas ele precisa também saber aplicar esse dinheiro, né? Porque ele vai ter que devolver, mesmo que na época teve casos aí de juros zero, né? De juros zero, né? A pessoa pegar o valor e não teve juros nenhum. Mas, assim, em relação ao Pronamp, o fundo de aval foi muito importante, ajudou muito o pequeno empresário, né? Eu li sobre. E foi uma coisa assim importante. Então, assim, o Sebrae estava por trás. Eu sempre falo assim, gente, eu brinco sempre com muitos prefeitos, eu mesmo na área, hoje trabalhando na área rural, eu visito muitas prefeituras, eu falo, olha, prefeito, aproveita que o Sebrae é uma secretaria sem pasta. Mas é claro, né? Às vezes, a depender da organização da prefeitura, olha só, quantas escolas, rapidinho, falando de um tema, quantas escolas do cacau eu fiz esse ano? Fiz em Jiquié, fiz em Itagi, tô fazendo em Itajibá, o Piauí me ligou hoje pra gente, a Pregoeira ligou hoje pra gente já fazer o ano que vem, fiz em Cravolândia, e assim, por que a vantagem? Porque, exemplo, a escola do cacau, o Sebrae tem um gasto de 100 mil e a prefeitura entra com 20 mil reais. Quem é que não quer isso? Para capacitar produtores de cacau. Melhor que pescar em aquário. Então assim, são vários programas que a gente tem. Eu citei só um exemplo aqui de um que eu trabalho, mas por isso que eu falo da sem pasta, porque muitas vezes o município é organizado, o secretário de Agricultura e Desenvolvimento faz um pleito ao Sebrae dentro do edital que o Sebrae divulga, às vezes ele consegue um patrocínio, consegue trazer, desde que esse projeto e esse pleito esteja vinculado à missão nossa, que é desenvolver os pequenos negócios. Um exemplo aqui é a Fintech. Sérgio foi um dos idealizadores, né? E procurava o Sebrae. Às vezes o Sebrae, quando não entra com patrocínio, outra vez entra com palestra, com pessoas qualificadas, contratando funcionários credenciados ao Sebrae, terceirizados, né? Que o Sebrae tem muitos terceirizados em várias áreas de conhecimento para apoiar o evento. Então, é por aí, né? Vamos para um rápido intervalo? Gente, a gente vai aproveitar aqui rapidinho, vamos comer uma pizza daqui a pouquinho da São José Vila Gourmet. Cláudio come pizza, não? Com certeza, adoro. Deu certinho. Deu certinho. Vamos mandar um grande abraço lá a Sol Disbel, que nos forneceu aqui a água com gás geladíssima aqui. Muito obrigado, amigos. E também a Vida Alimentos, um grande parceiro nosso. Valeu, amigos, pelo apoio. Daqui a pouquinho a gente volta. Um rápido intervalo. Valeu. De uma simples e modesta padaria ao empreendimento que orgulha os jequiéenses. Essa coragem foi reconhecida em São Paulo, quando a São José foi premiada pelo Sebrae Brasil e a Bung Alimentos, em primeiro lugar no Brasil, na categoria de padaria. O Grupo São José tem demonstrado ao longo desses 30 anos a solidez e o bom desempenho ao apostar com ousadia e confiança num novo empreendimento. 30 anos do Grupo São José, uma etapa que marca as vitórias alcançadas, graças à perseverança de um trabalho sério, alicerçado no respeito, no comprometimento e na transparência, que fazem do Grupo São José uma empresa sólida, comprometida com seus colaboradores e clientes, parceiros indispensáveis para seguir em frente, demonstrando o caminho certo a seguir. Obrigado, Jequié, por essas 3 décadas de sucesso. Grupo São José, há 30 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Dois Pontos Podcast.
Dando o que falar. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus amigos, estamos de volta aqui no segundo bloco 2 Pontos Podcast, hoje com Cláudio Machado, conhecido como Cláudio do Sebrae. Amigo, é uma responsa, né? Não é o quê? Às vezes eu me perco. Ô, Cláudio, a gente já falou muito do passado, muito do presente, agora eu quero falar do futuro. Qual o papel hoje do Sebrae para essa juventude nova que está empreendendo aí, essa galera digital? Olha, com certeza, já existe no Sebrae um programa de incentivo às startups, né? Nós vamos, inclusive, fazer um summit agora no dia, se não me engano, dia 27 de agosto, vocês todos estão convidados, lá na UESB. Que legal. Né? Um Sebrae Summit, onde a gente vai, justamente estamos trazendo aí uma grande especialista em startup do Paraná, né? Para falar um pouco sobre essa questão da transformação, né? Porque existe um desafio muito grande entre você conseguir fazer com que uma startup, uma ideia de negócio revolucionária, algo totalmente inovador, se transforme em negócio. Apesar de ser uma tendência hoje, Sérgio, Fábio, segundo o estudo da BDI, a conversão ainda não chega a 5% a 6%, que se transformam em negócio realmente. E aqueles que conseguem transformar em negócio realmente têm um sucesso muito grande. Diferente, eu estou falando das startups, que é uma ideia de negócio, muitas vezes, na maioria das vezes concebida em um modelo Canvas, né? Onde você cria uma proposta de valor e atrás dessa proposta de valor a um público-alvo e vai desenvolvendo o seu projeto ali rápido, né? Foi a ideia, inclusive, esse modelo que foi adotado, inclusive, pelo Mark Zuckerberg, que criou o Facebook. E você cria lá, né, um modelo de negócio revolucionário que pode ajudar a agricultura, o comércio, mas às vezes você precisa dos anjos, né, das pessoas que vão investir. Porque geralmente quem cria essas ideias são jovens. A gente tem um hub em Conquista, né, um hub de Vitória da Conquista, que é apoiado pelo Sebrae, em parceria com a prefeitura local. Inclusive o secretário daqui de o Celso, amigo nosso, ele tem uma vontade de criar esse hub aqui em Jequié também, né? Que é para incentivar essa turma nova que está saindo aí a criar novos negócios, né? Novas ideias, e que essas ideias transformem em novos negócios. Muitas vezes uma tecnologia nova que pode ajudar a agricultura, uma tecnologia nova que pode ajudar na gestão de estoque de lojas de material de construção, ou seja, qualquer coisa que seja inovadora. Mas ainda é muito promissor, mas a conversão em negócio ainda é pequena. Então o Sebrae tem procurado o quê? Estimular esse jovem, orientar e fazer esse link entre a ideia do cara que está ali pensando em algo revolucionário de forma digital, como isso pode ser beneficiar determinado nicho de mercado, determinado público empresarial, para que a ideia se consolide, vire um negócio e ele ganhe dinheiro, né? É bem interessante, porque às vezes o que dá o norte é o Sebrae, para muita gente. O cara tem ideia, tem um perfil de empreendedores, mas está sem orientação de mercado. Isso. E como você já tem, por outro lado, os estudos de mercado, para o que ele buscar lá, tem consultores para que possa desenvolver. Então, assim, até uma dica para você que está em casa e tem uma ideia, conhece alguém que tem talento, que tem ideia, que tem projeto até rafinhado, para tentar buscar o Sebrae, para poder receber as orientações de mercado, né, fundamentadas em estudos técnicos. É assim, Fábio, muitas vezes a gente não tem a bola de cristal, mas a gente vai ter as ferramentas que vai ser importante na decisão. É aquela história. É melhor errar no papel, né? Então você faz um plano de negócio no computador, coloca ali todos os investimentos, todos os dados necessários e projeta esse negócio para 10 anos. Você vai ver seu ponto de equilíbrio, seu payback do seu negócio, quanto você vai ter que investir, e vai ver se esse negócio realmente é viável. Você consegue enxergar isso no papel, isso te dá mais segurança, claro. Inclusive para captar recursos. Você chegar no banco, não só com a palavra aqui, olha, aqui está um projeto aqui, aí o banco vai encaminhar para alguém e vai dizer, realmente, esse projeto é consistente, ele está vendo, eu estou vendo aqui no projeto descrito que tem um mercado e tal, e a capacidade de pagamento é grande, então não tem como errar. Então aí ele pode conseguir captar recursos, desde que ele... Aí que eu falo sempre, você perguntou no instante sobre o apoio à micro e pequena empresa, então aí que talvez os bancos tenham que... Eu sempre falo assim, eu tenho um ano de Sebrae, mas os bancos ainda precisam ser mais facilitadores, ainda a questão não é o crédito, a questão é o acesso ao crédito. Eu acho que no Brasil ainda é um grande desafio para
os políticos aí de desenvolverem metodologia que facilitem, lógico, não é o dinheiro. Por exemplo, o Banco Mundial, criado na Índia, é um banco que você vai lá com a ideia, o cara aposta e empresta um recurso. Então a gente tem um banco aqui que meu amigo foi designado para trabalhar com crédito rural. Aí eu falei, fulano, tá onde? Rapaz, eu tô no lugar mais tranquilo que tem no banco. Numa sala, depois da outra sala, no crédito rural. O banco não tem vontade, não sei, de colocar o cara na frente e colocar lá no crédito rural. Sempre coloca aquele funcionário que vende menos seguro, vende mais alguma coisa na frente, é o que vai colocar no crédito rural, porque o fluxo é bem menor, eles não se importam de colocar. Eu aproveito essa oportunidade e dizer uma coisa interessante. Às vezes, lá onde são criadas as leis, surgem determinadas linhas, mas assim, vem pra ponta. Quem vai decidir é o gerente que tá na ponta. E aí, vou dar um exemplo pra vocês aqui. O FAMP, Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Quem criou o FAMP? O Sebrae. E o Sebrae conveniou com todos os bancos. Tem alguns bancos oficiais, né? Bancos oficiais. Mas para que o gerente libera esse FAMP? O FAMP é o quê? É uma garantia de que se o empréstimo for pago, o FAMP vai... Geralmente, não estou citando o nome de nenhuma instituição, eu também não quis citar, mas assim, mas geralmente a gente vê que esse FAMP vai para aquele cliente que ele já tem certeza que não vai ir. Então, ele não vai arriscar. E o FAMP é justamente para isso, para que facilite a vida de quem tem um projeto que é uma coisa inovadora, que a gente pode não ter 100%, mas se também der certo, vai estourar. Então, ele acaba sendo conservador. E aí o FAMP acaba não cumprindo o papel dele. Quando a gente vai ver, o FAMP foi colocado o FAMP aqui em 20 milhões de reais em projeto. Mas para quem? Para empresas já consolidadas. É isso. Crédito rural aqui, meu amigo, que jeito que é? Ele ficou lá, rapaz, tem quando chama 5 ou 6 só. É o valor que vem para ele poder... Ele fala assim, eu tô doido para dar dinheiro, rapaz. Manda o pessoal que tem sítio e tal. E eu fiquei assim, rapaz, também ele é. Agora, existe uma coisa também, sabe... falou da burocratização, que realmente nós somos um país que muito burocrático, né? Existem linhas de crédito, existem aí programas de crédito de bancos. Vou citar um nome aqui, o Banco do Nordeste, por exemplo. São linhas de crédito muito boas, realmente. Agora, você tem que ter todo aqueles documentos exigidos. Ele é muito individualístico, né? Exatamente. Você tem que ter... Às vezes é um projeto pequeno, tem que, se você for mexer com irrigação, você tem que ter outorga d'água, tem que saber se precisa de outorga, você tem que ter licença ambiental. E às vezes, muitas vezes, essas licenças, esses documentos, tem um grau de dificuldade de você conseguir, né? Isso acaba atrasando. Então, eu acho que poderia, por exemplo, estabelecer para determinados projetos pequenos, às vezes projeto de 5 hectares, 6 hectares, para que tanta exigência? Energia solar é 6 meses para o Banco Liberal de Serviço. Coloca a nota fiscal para 6 meses para poder. Aí o pessoal tava fazendo pelo Banco de Piauí. Um banco lá que era mais rápido. E daqui tinha na mesma agência. Isso não dá para entender. Se aqui demora 6, lá em Piauí, o mesmo banco demora 3 meses ou 4. Pode. Aproveitando esse gancho rural, o Sebrae tem projetos para a área agro-rural? Sim. Com certeza. Eu hoje estou gestor, né, do projeto Cacau e Derivado do Sudoeste da Bahia. Marcelo, meu colega, é de horticultura. Vou te dar um exemplo aqui. Através do Sebrae, hoje Maracás, além de ser conhecido como a Cidade das Flores, está produzindo morango. Morango também. Morango. Trouxemos um consultor. Porque qual é o papel do Sebrae? Ele não vai dar assistência técnica. Ele vem, traz um especialista, motiva, mostra que é viável e depois ele se retira. E aí faz com que o produtor ele entenda que é necessária a inovação, que é necessário ter a técnica. E com esse app que o especialista deu, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Eu falo sempre isso. Nós somos, na verdade, um protagonista. A gente vai lá porque existem instituições de assistência técnica, no caso do CEPLAC, apesar que tinha um aqui na Bahia que acabou, mas assim, existem poucos, mas existem a Embrapa é de pesquisa, né? Mas o Sebrae vai lá só mostrar ele a importância dessa inovação. E tem projetos, sim. Eu estou hoje, por exemplo, gestor do projeto Cacau e Derivados. Cacau e Derivados aqui na nossa região. É um desafio que foi me posto no início de 2025. De lá para cá, a gente já fez várias escolas do cacau. Porque o que é a cacauicultura? A cacauicultura no estado da Bahia, no que pese o trabalho excelente da CEPLAC, mas assim, a produtividade muito baixa. A produtividade de cerca de 15 a 16 arrobas, né, por hectare. Baixíssimo. Então, assim, sendo que já está aprovado na Escola do Cacau aqui, nós tivemos o Dr. Ivan Costa, o Dr. Rosenilton Kless, foi um sucesso o evento.
foram 8 meses, 8 encontros em parceria com a Prefeitura de Jequié, com a CEPLAC, começando ano passado, terminando esse ano. Então a ideia, o doutor Ivan falou que ele é o idealizador do cacau 500, são 500 arrobas por hectare. Então já tem produtor aqui em Jequié, com assessoria da CEPLAC, de Edson Jara, de produzindo 190, 210 arrobas. Entendeu? Então hoje 100 arroba por hectare é uma coisa que, se o cara fizer todas as instruções, todo o manejo adequado, ele vai conseguir. Essa para mim é a cacaucultura nova. Eu fiquei tão empolgado com essa questão que está trabalhando com cacau, entrando no 2º ano. Hoje nós atuamos em diversos municípios, né? Ipiaú, Itagi, Itajibá, Cravolândia, atuamos em Jequié, Ubatã. Eu criei até um canal no YouTube. Então, só nessa região aqui, não se estende até Ilhéus. Isso. Eu criei um canal no YouTube, não no sentido de passar informação, porque eu vi o quanto que era carente de conhecimento esse segmento. Qual é o canal? Cláudio Cacau no Semiárido. E eu sou produtor. Vou deixar aqui, viu, galera? E eu sou produtor de regiões não tradicionais. E assim, pessoal, a cacaucultura ela tem que ser tratada como a cultura da manga, a cultura cultura da uva, né? A cultura da pinha, manejada, adubada, feita análise de solo. Sabemos que da importância histórica, tem a estrada do chocolate, Ituruçu, Ilhéus, mas era uma cultura tratada de uma forma antiquada, antiga. O produtor mal fazia análise de solo, então a gente está mudando esse comportamento, mostrando para ele que o cacau tem que ser podado, manejado, para que ele se torne um cacau de alta produtividade. Você tem uma ideia, eu aprendi, eu não sou agrônomo, eu aprendi acompanhando o Projeto Cacau, que um pé de cacau chega a dar 80 mil flores por ano. Essas flores se transformam em quê? Em birros. E o birros vira a cabaça do cacau. E como é que tem produtor que consegue só fazer com que um pé de cacau produza 8, 12 cabaças por ano? Então ele está perdendo a capacidade de produção do próprio pé. Agora, esse pé precisa ser adubado, precisa ser nutrido, entendeu? Como é que precisa ter todo um trato cultural para ele produzir. É o que fazem os produtores de manga. A gente vai em Livramento, a gente vai em Juazeiro, que é uma região referência. O cara induz a manga para produzir na entre-safra. Para quê? Para ele ter aquela manga bonita na entre-safra, ele vai lá dar um polimento na manga direitinho e manda essa manga para o exterior. Exporta. Né? Porque tu sabe que o exterior consome a fruta pela beleza dela também, né? Sim, claro. Ela vai toda polida, vai bonita. Então, assim, no caso do cacau, a gente está trabalhando na melhoria da amêndoa. Porque o cacau comum, ele é secado em estufa, em barcaça. O cacau hoje valorizado é o cacau certificado. É aquele cacau seco, que é feito a fermentação adequada, que vai dar um chocolate melhorado, né? Que as chocolateiras vão comprar por um preço maior. Para você ter ideia, quem produz cacau fino hoje, a gente está aí hoje com os problemas do preço do cacau. Eu não vou entrar nesse mérito, cada questão de deságio e tal. Renildo teve aqui, né? Renildo Peixoto falou muito do deságio. sobre isso. Vou deixar aqui, viu, gente, o card sobre o preço do cacau, essa questão de subida e queda de cacau. O produtor sofrendo muito. Então, o que é que acontece? Porque buscando um preço justo, mas eu sempre falo assim, além dessa parte, você pode agregar valor à sua amêndoa. O cacau commodity é a amêndoa, é igual o café. O cara tem o café commodity que ele vende, e tem aquele que pega o café e verticaliza e faz o café, a bebida, né? E faz o café fino. Então, hoje, o produtor que está disposto a melhorar a melhoria da qualidade da sua amêndoa, você tem ideia, mesmo com o cacau estando na época de baixa, igual desse ano, um pouco menos, até 280, 290, ele vendia o cacau fino a 580, 600 reais. Tem um público para poder comprar, né? Você tem ideia, o cacau fino não baixa desse valor aí. 580, 600, que é o cacau que vai servir para as chocolateiras. Ou seja, é o cacau que vai produzir o chocolate, é o cacau que é fermentado da maneira correta, é o cacau que é secado da maneira correta. Tem valor agregado de mercado. Geralmente esse cacau, ele vai todo para grandes mercados, na Europa, entendeu? Então é vendido por um valor agregado. Então você pode ter... Tem gente que vai vender o cacau hoje, arroba a 330, um arroba de cacau, que é o preço hoje, deu 332 a 345. E tem gente que está fazendo cacau fino, específico para um determinado público, vendendo a 780 reais, arroba. Olha que maravilha. Ele escolheu vender cacau fino, porque ele sabe que o nicho é pequeno. O nicho é pequeno, mas você tem que ter toda uma qualificação para produzir esse cacau. Então é isso que a gente tem feito, sério. O Sebrae, ele atua, né? Eu falei da estanque do morango, eu fiquei muito feliz quando
fui a Maracás com meu colega e visitei lá. Já morango de Jiquié, já tem morango aqui em Jiquié que é de Maracás e que é de Barra do Choça. Barra do Choça, hoje um morango que tá rodando em Vitória da Conquista. Hoje, você sabe que começou aqui o morango na Bahia em Barra da Estiva. Isso, né? na Em Barra Chapada. Exato, e foi o Sebrae que começou lá também. O Sebrae começou lá. Trazendo os consultores especialistas. Na época que eu produzi, que eu fui coordenador do programa de flores, qual foi o meu papel na época? Eu cheguei em Maracás, o saudoso Fernando Carvalho, prefeito de lá, que foi um excelente prefeito, ganhou o prêmio prefeito do Nordeste, falou: vamos desenvolver a floricultura aqui nos quintais. Mas não tinha conhecimento para produzir. Os técnicos aqui não tinham conhecimento de produzir rosas, crisântemo, gerbera. Nós fomos buscar profissionais em São Paulo, aí entra o papel do Sebrae, para disseminar essa cultura. E aí foi ficando. Aí as pessoas se confundem, falam: o projeto de Flor de Maracás. Eu falei: olha, a missão foi cumprida e germinou. Porque o projeto, gente, ele só tem governança quando o poder público sai dele. Entendeu? Então hoje você tem em Maracás hoje mais de 28, mais de 35 produtores de rosas. Autônomos, né? Não, independente. Você tem um Regi Flores da vida que eu conheci de bicicleta e hoje tem 2 caminhões refrigerados. Então ele hoje vive como um produtor de outra cultura qualquer, independente, bota as flores dele, vai para Salvador, outros, como Claudinei, manda para Brasília. Entendeu como é que é? Então, para mim, nesse momento aí, o projeto deu certo sim. Você criou uma matriz econômica. Hoje Maracás tem mais de 30 pessoas. Muitas redações para poder mostrar. Hoje em dia ele já tem o É que as pessoas vão assim, Maracás, visitam lá o projeto, que na época foi um projeto do governo, que tinha aquele apoio, botava os jovens ali para incubar ali dentro daquelas estufas. O projeto acabou. Sim, o projeto pode não ter cumprido o objetivo dele inicialmente, pode ter parado. Não sei se vai ser retomado ou não. Mas o que mais me deixa feliz foi aquele produtor individual, aquele produtor que tirou o dinheiro do bolso, acreditou e investiu. Só pra gente concluir essa conversa, eu não esqueço nunca que quando eu fui a primeira vez em Gravatar, com o saudoso Juvino Neto, um agrônomo que infelizmente foi a secretária de Agricultura de Maracás, faleceu em 2018, e ele falou assim: quem vai com a gente? Aí foi um produtor de Maracás. E esse produtor foi para ser estimulado a ser o primeiro a plantar lá e nunca plantou um pé de rosa. Ao passo que outros que não foram tiveram a coragem, como você tem hoje Rony Botelho em Maracás, que tem uma área de que não chega a 4 hectares e emprega mais de 18 pessoas. Mais de 18 pessoas dentro de uma propriedade, com trator, com câmara fria. Você tem o próprio Reginaldo, tem vários produtores. Então, esses que acreditaram realmente fizeram viável o negócio. Então, eu acho que o projeto cumpre a missão quando ele sai e a governança fica com os próprios produtores. De flores Maracás aqui da Não, região. claro que sim. É o objetivo Porque cumprido. você até teve um projeto na praça aí que você apresentou, tinha uma exposição. Isso, naquela época eu estava coordenador do programa a nível de Bahia. Minha missão na época foi disseminar a floricultura no estado da Bahia. Eu comecei como gestor local em Maracás e fui convidado para ser coordenador no estado da Bahia pelo Sebrae. Aí tinha o coordenador do governo, da Secretaria de Agricultura do estado, e tinha eu do Sebrae. E eu viajei essa Bahia, gente, toda aí, falando de flores tropicais, que são aquelas gengiberáceas, aquelas bananeiras, flores alpíneas, gerbera, né, helicônias. E na região fria, Miguel Calmon, Mucugê, Maracás, eu fui protagonizar as rosas. Tive em Rio de Contas, tive numa região chamada Mato Grosso, em Rio de Contas, a mais de 1.600 metros, Piatã. Rodei essa estado da Bahia toda. Qual era o meu papel? Chegar lá, fazer uma palestra, mostrava que flores... Há muitas pessoas que dizem assim, mas o povo não está comprando certas coisas, vai comprar flor. Olambra vive de flores. É um município que eu não sei quantos habitantes, mas deve ter mais do que 20 mil. Tem a maior renda per capita do Brasil, uma das maiores rendas per capita do Brasil. Lá não existe situação de pobreza lá. Todo mundo lá ganha bem do produtor ao trabalhador rural. Um índice altíssimo. Mas por quê? Porque Olambra manda rosas e flores para o Brasil todo. Você já viu nos caminhões escrito Olambra, nas carretas? Para abastecer todas as floriculturas. Quando eu saí do programa Flores do Estado, do Sebrae, a Bahia importava mais de 85%, importava mais de 90% das flores que consumia. Um estado com secretismo desse que usa tanta rosa. Quantas festas tem? Quando eu saí, eu deixei o quê? Isso aqui, essa relação menor. Já se trazia de fora cerca de 85%, 15% a gente já produzia aqui. E aí, assim, então, eu acho que a missão foi cumprida. Eu vi conversas que pensam em retomar esse programa. Eu acho que independente de pensar em retomar ou não, aquele pessoa, aquele produtor, seja ele de flores, de horticultura, de cacau, de ovinocultura, todo produtor,
Tem uma máxima de Cora Coralina que eu acho que tudo que há a ver de ser feito tem que ser bem feito. Então, assim, eu acho que a gente, quando se propõe a fazer algo na nossa vida, seja no rural, no comércio, da indústria, a gente tem que fazer bem feito. Fazer buscando a gestão, buscando a organização, né? Seja na área rural, eu tenho uma pequena propriedade rural, então as pessoas vão lá, visitam, a faculdade de agronomia vai lá e visita a forma como eu conduzo, que eu mostro nesse canal do YouTube, né? Tudo balizado, os plantios, né? Conseguimos, inclusive, fornecer, junto com um parceiro que eu tenho, banana da terra aqui para os players aqui. Eu ficava feliz quando eu entrava e via a banana da terra no Economart, no Açaí. Nossa! Legal. Entendeu? Nossa. Então, assim, a gente conseguiu. Por que não conseguimos? Porque a gente buscou a tecnologia e a inovação. E Jequié, para completar, tem muita potencialidade, é uma região rica, tem uma barragem de pedra aí maravilhosa, são 75 km de água represada, gente. Nós temos que desenvolver mais. A gente tem um perímetro irrigado na barragem de pedra da Fazenda Velha, mas é um perímetro irrigado pequeno, tem 300 e poucos hectares, mas já produz alguma coisa, mas a gente pode expandir, a gente tem que aproveitar esse leito dessa barragem aí e tornar, tem uma região aí próxima a Monte Branco, não sei, do outro lado de Monte Branco, não é o lado de Maracás, que é uma região plana. Então a topografia é importante. Potencial para irrigação grande, desenvolver irrigação. Gerar exatamente através da agricultura irrigada. Então eu acho que é por aí, né? Então esse que é o papel nosso do Sebrae, né? Protagonizar isso, o conhecimento, a inovação, a tecnologia. Porque nós acreditamos que quem tem conhecimento vai para frente. Ô Claudio, para a gente finalizar, eu queria deixar esse papo maravilhoso informando também para o pessoal que o Sebrae não é apenas um órgão, uma entidade para ajudar quem está começando, mas também para quem já está estabilizado no mercado. Não é isso? Com certeza. Nosso papel... De que forma que o Sebrae pode ajudar aquela empresa? Existe assim, vocês também têm um projeto de franquear também, quem quiser, não é isso? A gente, o empresário, a gente tanto trabalha com o potencial empreendedor, aquele que está pensando em colocar um negócio, né? Aquele que não tem ideia nenhuma também, o empreendedor que... Potencial é aquele que já tem uma ideia, quer colocar. Sim. O empreendedor, aquele que quer empreender em algo, a gente também dá um... Não vai dizer pra ele o que é que dá dinheiro, porque você brinca assim, se eu soubesse que dava, eu tinha lá saído. Mas assim, a gente vai dar as ferramentas para ele tomar uma decisão, né? Verificar o que ele se identificou. E aquele que é empresário, a gente também tem vários programas, né? Na área digital, na área gestão, na área financeira. E, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem uma ideia de negócio interessante, uma empresa já concebida e quer criar uma franquia, por exemplo. Isso. A gente tem um programa franqueador também. A gente vai lá, por exemplo, você tem uma empresa aqui que é de sucesso e você quer dar um padrão de franquia, quer ser um franqueador, não franqueado. A gente tem um programa que vai fazer com você. Começamos com um diagnóstico para descobrir como é que está o estado da sua empresa. Depois a gente entra com a identidade visual, porque você sabe, uma franquia tem que ser igual em tudo que é lugar. Aí especialistas vão desenvolver a identidade visual do seu negócio, depois vai desenvolver todos os programas de qualidade necessários para que você seja reconhecido pela Associação Brasileira de Franchise, que é a ABF, como uma franquia. Porque assim, se eu vendo um pastel aqui e eu vou criar uma franquia, ele tem que ter o mesmo sabor em qualquer lugar que ele esteja. Então, entra aí também a questão da manualização. A gente trabalha, às vezes, quando é alimento, com engenheiro de alimentos credenciados ao Sebrae, que vão desenvolver esse produto, para que ele tenha o mesmo padrão aqui. Para se você come um hambúrguer de uma franquia famosa dessa aqui, o sabor é o mesmo em qualquer lugar. Pelo menos essa é a ideia, né? Então, a gente tem esse programa franqueador, são várias etapas, se não me engano, 5 etapas. E o legal é que todas as coisas do Sebrae, gente, estão subsidiadas. Quando eu falo assim, subsidiadas, por exemplo, nós temos um programa chamado Sebrae Tech, que é para desenvolver tecnologia e inovação. De repente, Fábio ele quer saber qual o tempo de vida de prateleira de um docinho gostoso que ele faz. E ele consegue um selo simplificado aí na prefeitura para comercializar esse produto no mercado. Mas quanto tempo o teu produto dura na prateleira? Tem que saber. Porque senão tu vende amanhã com 2 dias, ele tá azedando, a pessoa vende esse produto. Nós temos uma consultoria para isso. Então, aí de repente, se essa consultoria no mercado, você fosse contratar alguém, um engenheiro de alimento para fazer essa consultoria, e ela fosse R$5.000, você teria que pagar R$5.000. Se for pelo Sebrae e ela for R$5.000, o Sebrae banca
75% desse valor. Você só entra com R$ 1.500 e divide isso em 10 vezes. Então, assim, são muitos produtos, são mais de 400 produtos que nós temos. Muita coisa voltada para o Sebrae Tech, por exemplo. Você quer desenvolver você quer melhorar um produto, você quer, de repente, fazer o fluxograma de uma indústria. A gente tem especialistas, engenheiros de produção credenciados, não são funcionários, que vão desenvolver essa consultoria para você, entendeu? Então são muitas coisas, são muitas dores que a gente busca tentar com soluções de educação, de conhecimento, para ajudar a pequena empresa, né? E como eu faço para poder falar com o Sebrae, encontrar com o Sebrae? Onde é que vocês estão? Nós estamos hoje na rua Bertino Paz, 65, ao lado da Embasa, referência ao lado da Embasa, ou então no 0800 570 0800, né? Ou então nas redes sociais, www.sebrae.com.br. Muita coisa do Sebrae, gente, é gratuito. Algumas coisas não são pagas, existe uma contrapartida. Eu brinco sempre assim, uma instituição que faz um evento que custa R$100 mil, ela bota 30 pessoas e cobra R$1.000 de cada pessoa, então se ela fosse uma empresa, ela estava falida, né? Verdade. Porque ela gastou 100 e arrecadou 30, ela já quebrou, né? Então, é lucrativo, na verdade. Né? Na verdade, nós somos uma instituição, né, como eu falei, decreto-lei, somos privados, porém, de direito público, né? Porque a gente recebe o repasse do governo, através da dotação orçamentária anual que o Sebrae tem, do orçamento. Nós temos que prestar conta à sociedade, que a sociedade, esse recurso é público, a gente tem que ter resultados, tanto que as pessoas têm perguntado, Cláudio, cadê os megas eventos Sebrae? Não é que acabaram, é porque a gente está trabalhando agora com o que nós chamamos de engajamento, Sérgio, Fábio. Engajar é o quê? Fazer com que o empresário participe de uma série de eventos complementares. Só assim ele vai sair dali com conhecimento. Senão muitas vezes ele vai numa mega palestra assistir lá, sei lá, Fernando Pimentel, o cara que foi o capitão Nascimento Tropa de Elite. Vem aqui, ele fala sobre empreendedorismo e tal, e aí todo mundo dá risada, 500 pessoas no auditório, depois todo mundo tira foto com ele e tal. E não fica muita coisa. Fica assim, as ideias, mas aquilo ali não é aplicado. Uma informação, não uma conhecimento. Então a gente trabalha hoje com engajamento. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, do cacau. Hoje eu faço ciclos de 3 eventos de campo, onde o primeiro é o plantio, o segundo é a nutrição e o terceiro a melhoria da amêndoa. Então quando o produtor participa, ele vai primeiro aprender a plantar, a escolher uma muda correta, a analisar o solo. Depois ele vai aprender como é que ele nutre essa planta para ela desenvolver. Aí entra a nutrição. Ele fica obrigado a participar das outras, né? Exatamente, querido. E o terceiro é o quê? A melhoria da amêndoa, porque ele vai produzir o quê do cacau? Ele vai tirar a cabaça, vai partir, ele pode até aproveitar o casqueiro, a cibira, mas ele vai aproveitar a amêndoa, que é o produto principal. E ele vai aprender a melhorar essa amêndoa para, quiçá, ele conseguir fazer uma amêndoa de cacau fino. Então a gente fecha um ciclo. Então, assim, na área empresarial também não é diferente. Nós vamos fazer um encontro agora gratuito, né? Na terça-feira agora, se eu não me engano, é dia 18, né? Chamada Rodada de Negócios Empresariais, que é assim, algo, não é uma palestra. Vai ter logo uma rápida palestra sobre os pilares de conhecimento, aí vai se falar dos 5 pilares, né, de conhecimento, entre ele finanças, estoque, logística, e depois cada especialista vai estar na mesa com os empresários, batendo papo, como a gente está fazendo aqui esse podcast. Mas vem cá, Sérgio, qual é o problema? Aí conversando, trocando ideias, porque para criar, além de criar esse network, a gente tentar mostrar, direcionar o empresário e fazer com que ele saia dali com um conhecimento mais apurado de alguma dor, tente resolver alguma dor dele ali. Muitas vezes uma palavra ou uma orientação resolve um problema. Sim, claro. Então a gente chama engajamento. Esse é o novo modelo que nós estamos trabalhando agora com engajamento. Por isso que muitas pessoas têm procurado, cadê os megas eventos que você fazia, né? Aqui em Jiquié, aquelas palestras, trazendo pessoas conhecidas, jornalistas, pessoas globais. A gente, por enquanto, parou um pouquinho para tentar focar mais no resultado. Lógico. Claudião, foi fantástico aquilo aqui, uma honra. Eu queria agradecer demais ao Sebrae e a você também por ter vindo aqui. Foi muito informativo. Foi um dos melhores papos, não foi, Fabão? Com certeza, eu gosto dessa área sobre de empreendedorismo aqui. Pô, foi fantástico, amigo. Um brinde. Muito obrigado. E os microfones estão abertos aí para você agradecer, mandar um abraço. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Fábio. Para mim foi um prazer imenso. Eu já acompanhava o trabalho de vocês.
É um trabalho conceitual. Eu digo assim, não é ter um podcast, é ter o podcast, né? Então, assim, quando você me convidou, eu estava indo para São Paulo, estava de férias, e eu falei, poxa, o Dois Pontos me convidou, que legal, né? Que massa. Porque, assim, eu sabia que aqui nós íamos conversar coisas interessantes, Sim. passar conhecimento, informações, né? De uma forma descontraída, né? E é por aí, né? Eu agradecer a você, dizer que o Sebrae está de portas abertas e que a gente continua aí, né? Cláudio Machado ou Cláudio do Sebrae. Sempre para servir aí aqueles que buscam conhecimento. Obrigado. Perfeito. A gente que agradece, né, Sérgio? Com certeza, Ave Maria foi fantástico. A comunicação ela só é boa quando você consegue se comunicar de forma igual para quem está do outro lado. Então, nós usamos uma linguagem aqui bem simples, ele também usou, mas que foi uma didática que deu para compreender bem o que é. O que é o Sebrae na sua essência, de uma forma bem lúdica, de uma forma bem tranquila. Perfeito. A gente fecha mais esse episódio brilhantemente aqui no Claudião. E mandar um grande abraço lá a São José Vila Gourmet. Gostou da pizza, Claudio? Delícia a pizza, viu? Da São José Vila Gourmet, viu? Pegou Meu até amigo meu Zé Marcos. Pegou meu pedaço. Eu dela. comi 4 pedaços aqui, viu? Foi mesmo. Gente, um grande abraço também a Sol de Isbel, nosso querido Pastel e Neto aí. Muito obrigado pelo apoio. A Vida Alimentos. Um abraço aí todo especial para vocês também. E a você que está nos assistindo até agora. Muito obrigado por estar nos acompanhando até agora. Vou deixar aqui nossas redes sociais, que você possa lá comentar, discutir, sugerir quem que vocês acham interessante estar aqui. Tem aí no YouTube, Instagram, Spotify e no Teco também. E até semana que vem com mais um convidado. Valeu, gente. Muito obrigado, viu?